minha vida. Outros irmãos, a Irmandade todas sabem que o ano passado, no mês de março do ano passado, eu sofri um acidente, caí de uma laje, 4 metros de altura. E, para resumir bastante, irmãos, sofri muito, estive internado em Chapecó 42 dias, quebrou toda a minha coluna, as vértebras, quebrou também as costelas, e tive que passar por 3 cirurgias. E hoje eu tenho 14 parafusos na coluna. O médico falou que, na primeira cirurgia, o médico falou que não dava esperança de vida. Eu também não tinha esperança. A minha fé era a única coisa que eu tinha, era a minha fé. E foi feita aquela primeira cirurgia, colocado os parafusos e colocado um dreno. Só que quando foi feita a cirurgia, logo foi feito de madrugada, 8 horas da manhã mais ou menos, o fisioterapeuta já queria que fizesse fisioterapia. Então começaram a exigir, mas eu não tinha condições. Eu não conseguia, estava tudo ali, sabe, em cima daquela cama, e eu não conseguia se movimentar, se mexer, nada. De tanto o fisioterapeuta exigir e os médicos exigirem, minha esposa carregou eu e conseguiu colocar numa cadeira de roda, porque eles queriam que eu tomasse banho, eles queriam que eu fosse ao banheiro, mas a cirurgia era bem nova, bem recente, então eu não tinha força ainda, não tinha condições. Eu já estava dando graças a Deus de ter passado pela cirurgia e estar vivo. Glória a Deus. Já estava louvando e glorificando a Deus. Foram muita coisa, mas se eu confrontar, nós vamos ficar aqui mais. E aí, quando fomos até o banheiro, um banheiro apertado, bem pequenininho, tinha um lavatório apertadinho, e minha esposa foi e pendurou ali o dreno, mas eu não conseguia fazer nada. E aquela exigência. Então, quando eu falei para minha esposa, eu falei, olha, eu não consigo, não tenho condição. Ela falou, então eu vou tomar banho, eu vou dar um banho em você. Ela tentou me levantar do vaso para colocar de volta na cadeira de roda. E quando ela fez isso, a enfermeira estava perto, né? Quando ela fez isso, ela esqueceu o dreno, então rebentou aquele dreno e começou a jorrar sangue, assim, sangue por todos os lugares. E a enfermeira, preocupada, foi e catou aquele dreno e colocou aqui de volta, né? Mas aquele momento que ela fez aquilo, ela introduziu em mim, a permissão de Deus, uma bactéria do banheiro, né? E então aí começou, minha esposa deu um banho em mim, e para resumir os irmãos, começou meu sofrimento. Eu comecei a ter hipertermia bacteriana e subiu para 240 de bactéria no meu organismo. Então a cirurgia começou a apodrecer, infeccionou toda a minha cirurgia e começava a vazar aquela secreção, aquela água com mau cheiro. Os companheiros tampavam o nariz, os pacientes que estavam lá começaram a reclamar que estava um cheiro muito forte. Comecei a cheirar mal, porque nós nessa vida não somos nada. Poucos dias depois nós já estamos cheirando mal. Então apodreceu tudo minhas costas. Eu com aquela hipertermia bacteriana, eu tremia, ficava branco igual essas cortinas, igual essas paredes, e tremia, e pulava e batia o queixo, tudo. Eu não conseguia falar, não conseguia nada. E o médico tinha que ligar oxigênio em mim para poder voltar, e aos poucos ia voltando. Até que o médico falou, vamos ter que fazer uma segunda cirurgia. Eu estou resumindo bastante. Aí
fomos para a segunda cirurgia. Ele cortou novamente, cortou do lado da outra cirurgia. E ali ele limpou tudo, tirou toda aquela secreção, tudo aquilo que estava podre, e limpou tudo, e costurou novamente, e colocou os curativos. Fui para o quarto. Chegando lá no quarto, eu comecei a ter febre, comecei a ter hipertermia bacteriana novamente, e começou a vazar tudo de novo. As enfermeiras olhavam, tiravam o curativo, falavam para o doutor: ó, doutor, ele não melhorou nada. Só que daí eles tinham feito uma outra cirurgia do lado daquela, e os colegas de quarto começaram a falar: ó, Jesuíno, você parece que tem uma taturana nas costas, tem duas cirurgias aí. Tinha duas cirurgias, uma do lado da outra. Tiveram que puxar assim a carne do corpo para poder costurar, ajuntar tudo. Ficou tudo remontado, eu não conseguia nem se mexer. E aí eu fui emagrecendo, eu perdi 27 quilos. Eu entrei no hospital com 109 quilos, perdi 27 quilos. E eu tinha febre, eu não comia, eu não andava, eu não conseguia fazer nada. E fui emagrecendo ali naquele hospital. E o médico falou: então vamos fazer uma terceira cirurgia. Mas antes de fazer essa terceira cirurgia, deu uma hipertermia em mim muito forte. Eu peguei aquela infecção hospitalar, deu aquela hipertermia muito forte, e estava todo mundo no quarto ali, e de repente eu fui desfalecendo, e formou uma nata no meu olho, e o batimento cardíaco foi subindo, a minha pele ficou tudo branca, eu fiquei tudo branco, e as enfermeiras correram, os médicos correram, procuravam as veias minhas, não achavam, procuravam veia, 1h30 tentando trazer eu de volta, e eu ali tentando respirar e não conseguia, uma dificuldade muito grande, e eles não conseguiam achar a veia. Aí um médico falou, a enfermeira falou: vamos chamar o médico da UTI. E já fazia 1h30, minha esposa chorando lá no corredor, tirou todo mundo do quarto, tirou os pacientes, todo mundo. Aí veio aquele médico. Quando chegou aquele médico, o médico falou: não, desse jeito vocês vão perder o paciente, ele já está morrendo. Eu já estava morrendo, o meu olho já foi formando uma nata, já não enxergava mais nada, eu só escutava alguém falar: ele está morrendo, ele está morrendo, e a minha pressão não tinha mais nada. Aí foi a hora que o médico jogou um pano no meu rosto, virou meu rosto, falou, e furou aqui. Ele furou meu pescoço e pegou a veia, a jugular, e daí ele começou a mandar remédio, sódio. E quando ele começou a mandar sódio, o meu corpo começou a voltar novamente. Eu comecei, aquela nata da morte foi sumindo. Eu vi a morte estampada no meu rosto, e aquela nata da morte foi sumindo, meus olhos foi limpando novamente. Daí eu escutava minha esposa chorando lá no corredor. Aí o médico falou: ele voltou, ele está voltando. Aí o batimento cardíaco foi voltando, e a minha respiração foi voltando, até que conseguiu ficar estabilizado. Daí no outro dia o médico apareceu e falou: ó, vamos ter que fazer uma terceira cirurgia, Jesus. Está tudo podre, tudo infeccionado, você está tendo muita febre, você está com 240 de bactéria no organismo. E o médico falou assim: ó, vamos tentar pela terceira vez, se não der certo, não tem mais o que fazer. Então eu orei ao Senhor, falei: Senhor, tu me tirou lá da minha cidade, em Sorocaba, estado de São Paulo, me mandou para cá para trabalhar na tua obra. E Senhor, tu vai me recolher aqui nesta cidade, neste lugar, Senhor, longe da minha família. E clamei ao Senhor, pedi a Deus que fizesse um milagre. E quando eu estava indo para a cirurgia, minha esposa chorando, preocupada, eu fiquei na comunhão. Aí o Senhor falou no meu coração: fala para a tua esposa que você vai ir para a cirurgia, mas ainda não é tempo
Eu preciso de você na minha obra. Glória a Deus. Eu olhei para minha esposa, Aleluia. falei para minha esposa, fique em paz. Deus acabou de falar no meu coração que eu vou para essa terceira cirurgia, nós vamos vencer, que o Senhor está conosco, e o Senhor falou que precisa de nós na obra dele. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Foi feita aquela terceira cirurgia. De madrugada eu fui para o quarto novamente. À tarde o médico apareceu lá e falou assim: Jesuíno, eu fiz essa terceira cirurgia, acertei aquela cirurgia que estava no meio tudo arrumadinho, agora não pode mais infeccionar, porque eu limpei todos os parafusos. Eu gastei 9 litros de antibiótico lavando parafuso por parafuso. Então agora, falou assim, e daí olhou para mim e falou para mim e para minha esposa: se não der certo, nós vamos abrir você tudo de novo, vamos tirar todos os parafusos, costurar e mandar você de volta para a tua casa. Aí minha esposa olhou para ele e falou: mas o que será dele, doutor? O que vai ser dele depois? Quando cicatrizar tudo, aí você traz de volta ele, nós abre ele de novo e coloca todos os parafusos novamente. Santo. Aí eu virei para a cama assim e comecei a chorar. Falei: Senhor, no que eu errei, no que eu fiz de errado para estar passando por tudo isso, dê misericórdia. E clamei a Deus, peguei na mão da minha esposa e fizemos uma oração. Ele foi embora, peguei na mão dela e fizemos uma oração de madrugada, e peguei na mão de Deus, falei: Senhor, faça com que essas feridas cicatrizem, faça com que não vaze mais, que não apodreça mais. Eu sei que estou com 240 de bactéria, eu sei que está difícil, Senhor. Febre de 40 e poucos graus, tinha que molhar pano gelado e pôr em mim. Não vencia. Lençol, fronha, tudo molhado, colchão tudo molhado, de tanto que eu suava, mas suava que escorria para o corpo, e aquela febre terrível. Então eu fiz aquela oração e clamei a Deus, e quando foi no outro dia, a enfermeira foi fazer o curativo, tirou o curativo, olhou, estava sequinho. Ela olhou para mim e falou: olha, Jesuíno, o teu curativo está seco. É um milagre. Está acontecendo um milagre com você. Olha aqui, eu vou fazer outro curativo, mas esse aqui saiu sequinho. Eu, glória a Deus, glória a Deus. Deus ouviu então a minha oração. Falei para minha esposa, Deus ouviu nós. De tarde veio a outra enfermeira, fez um curativo, foi tirar, estava sequinho também. Falou: está aqui seco. E assim foi indo, não foi secando, foi cicatrizando. Bendito é o nome do Senhor. Até que chegou uma hora, o médico foi visitar, falou para mim: Jesuíno, deixa eu dar uma olhada. Tirou o curativo e falou: está tudo cicatrizando. Eu falei: glória a Deus. Vocês acreditam nisso, irmão? Glória ao nome do Senhor. E aí eu comecei a dar glória a Deus. Falei: Deus está na nossa vida, Deus está com nós nesse quarto. Bendito é o nome do Senhor. Mas, irmãos, quando Deus tem para fazer uma obra, o Senhor não pede licença para ninguém. E ali fui melhorando. E quando foi um determinado dia de madrugada, vou contar uma obra que Deus fez lá. Eu estava por volta de 3 horas da madrugada, eu não comia, não bebia, mesmo cicatrizando tudo. Eu não conseguia andar numa cadeira de roda, não conseguia mudar os passos, não conseguia parar em pé. Mesmo assim, estava muito difícil. E eu já estava me esforçando ainda para fazer essa fisioterapia, mas não conseguia. E quando foi um dia de madrugada, por volta de 3 horas da manhã, eu estava no meu quarto, mas eu não conseguia dormir. Eles davam aquele amitriptilina para mim dormir, mas eu não conseguia dormir. Mesmo tomando amitriptilina, é um remedinho que toma para dormir. Mas estava todo mundo dormindo, minha esposa dormindo, os pacientes dormindo, os acompanhantes dormindo. Era umas 3 horas da madrugada. E de repente, eu com o olho fechado assim, de repente apareceu uns seres humanos, mas tudo deformado, um corpo tenebroso, um corpo horrível, que não dá nem para falar aqui. E aqueles espíritos que se manifestaram eram seres humanos, mas tudo com um corpo horrível.
tenebroso. E falava: aí você confiou em Deus, Jesus? Cadê o seu Jesus Cristo? Olha nós aqui como estamos. Olha aqui, você vai ficar igual. E começava, fumava uns negócios, soltava aquelas bolas de fumaça assim e tal. Aí eu clamei o Senhor: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue, tem misericórdia, faça uma obra, Senhor. Já não basta o que eu estou passando. E comecei a clamar a Deus. O irmão clamou para Deus mandar o anjo, né, irmão? Pois Deus mandou o anjo, irmão. E eu clamei a Deus. E de repente desceu um varão de branco dentro do quarto. Vocês acreditam nisso? Dá uma glória para o teu Deus. Desceu um varão de branco. Daqui a pouco desceu outro varão de branco. Desceu outro varão de branco. Desceu uns 4 varão de branco. E chegaram assim na beira da minha cama. Tudo branco como a neve. Glória ao nome do Senhor. E ninguém consegue entender a ciência de Deus. E chegou em mim, bateu na minha porta e falou: a paz de Deus, irmão Jesuíno, nós estamos contigo. Deus nos mandou aqui. Glória ao nome do Senhor. Vocês acreditam nisso, irmão? Irmão, entrou uma paz, aqueles espíritos foram embora. Sumiram. Aqueles espíritos, eles não falaram mais comigo, mas ficaram assim, andando assim pelo fora. Ninguém via, só eu vi. Só eu vi. Ninguém viu. Só eu vi. Não tinha asa, não tinha nada disso. Mas era branco como a neve. Ela mansurava. E echorra bachirama. O canal raba, cachei barulho. Macaraça, Lahi, Sinai. Aleluia. Carana, rapaz. Abashio, rapaz. Caminho, abashio. Então, irmão, eu vi que Deus estava comigo. E de repente aqueles anjos, de repente começaram aí, ponho, sumiram. Para eles não tem porta, não tem teto, Aleluia. não tem parede, para eles não tem nada disso. Aleluia. Subiram. Aconteceu isso umas 2 vezes comigo. Uma outra vez que aconteceu, aí Deus fez uma obra comigo. Era mesmo horário, às voltas de 3 horas da manhã, mais ou menos. Glória a Deus. Todo mundo dormia novamente. Glória a Deus. E estas obras eu nunca contei para ninguém, só contei depois que eu saí de lá. Glória a Deus. Aleluia. Eram umas 3 horas da manhã. Todo mundo dormindo, eu com o olho fechado. Eu vi lá na frente uma pedrinha verde e resplandecia, piscava, resplandecia, piscava. Eu olhei bem, era verde. Falei: meu Deus, parece uma esmeralda. Eu não conheço esmeralda, mas eu olhei e falei: parece uma pedra de esmeralda. E de repente aquela pedrinha começou a andar. Vocês acreditam nisso? Começou a andar e vinha resplandecendo, e vinha andando. Eu falei: parece que ela está vindo em minha direção. E quando chegou bem perto de mim, irmãos, aquela pedrinha estava no meio de 2 dedos assim, tinha um manto branco, e uma voz meiga e suave falou assim para mim, uma voz maravilhosa: Jesuíno, abre a tua boca. E eu queria abrir, eu pensava que era esta boca da carne, mas eu senti que a minha alma abriu a boca. Vocês acreditam nisso? Deus estava falando que a minha alma não era com a minha carne. Abre a tua boca. E eu queria abrir essa boca, mas eu senti que a minha alma abriu a boca. Colocou aquela pedrinha, aquela pedrinha caiu lá dentro de mim. Eu senti que ela desceu dentro de mim. Eu peguei no sono e dormi. No outro dia eu acordei, eu queria comer,
eu queria beber água, eu fui no banheiro, eu comecei a andar, e estou andando até o dia de hoje, e dizendo que Deus é bom, que Deus está na nossa vida, e não tem tempo para Deus operar. Querendo Ele operar, quem impedirá? Ninguém impedirá o poder de Deus. Aquela pedrinha, era um milagre de Deus na minha vida. Estou andando até hoje. Comecei a fisioterapia, comecei a comer, comecei a beber, comecei a andar, comecei a dar os primeiros passos, um pouco com medo ainda, mas já estava andando. E estou andando até o dia de hoje. Tomando um pouquinho. Peço perdão para os irmãos, que às vezes o irmão meu eu dou uma mancadinha, né? Mas Jacó lutou com o anjo e também ficou mancando pro resto da vida. Esse milagre que Deus fez na minha vida. Deus fez um milagre, tem muitas obras de milagre que Deus fez, irmão. Hoje vai passar um pouquinho desse culto, pai. Irmão, perdoa nós, irmão, perdoa. Mas há mais obra que vocês hoje, que vocês saem daqui hoje crendo que tem milagre na vida de vocês. Glória a Deus, aleluia. Estava internado lá. Um moço apareceu lá, tudo sujo. Esse moço, caminhoneiro, trabalhava com o pai dele, motorista de caminhão. Ele trabalhava com o pai, de sócio com o pai dele. E tinha dado umas 7 viagens naquele dia. Ele falou que naquele dia tinha comido só pão com sardinha. Só pão com sardinha, sardinha frita, né? Comido pão com sardinha. Deu umas 7 viagens. E deu problema no caminhão, encostou na oficina e falou, vou pegar o ônibus, vou embora para a minha cidade. É uma cidade perto de aonde teve o irmão Daniel lá. Hã? Isso. Essa daí é perto de onde tem a reunião lá no... Isso. É uma cidade dessa daí. Ele ia pegar o ônibus na rodoviária de Chapecó para ir para lá. E quando ele estava indo no trajeto dele, ele escorregou, passou mal e caiu e bateu as suas costas. E aí bateu e ficou. Eu não conseguia mais levantar. E ali, se rolando no chão, no meio da terra ali, e passou uns caras, uns elementos, e pensou que ele estava embriagado e começou a zombar dele. E catou o celular dele e a carteira dele, tirou o dinheiro dele, jogou a carteira e pegou o celular e foi embora, xingando ele de pingaiada e tal, né? E ele sofrendo ali. Mas passou um outro e viu o sofrimento dele, ele acenou-lhe. E aquele lá, ele veio, chamou lá na ambulância, o corpo de bombeiro, e ele foi levado ali para o hospital, ali no hospital regional. E chegando lá no hospital, que foi dado a entrada, foi fazer os exames, ele tinha fraturado a coluna. E trouxeram ele e puseram do meu lado assim, ele tudo sujo, as enfermeiras tiveram que tirar toda a roupa dele e dar banho nele. E daqui para baixo, ele não mexia mais nada, não sentia mais nada daqui para baixo, do umbigo para baixo. E o médico falou para ele assim, ó, o seu exame deu um problema gravíssimo, você fraturou a sua coluna e a sua cirurgia é de risco. E nós não temos uma garantia de nada, não. Vamos estudar o que dá para fazer com você. Não mexe aqui? Não. Tenta mexer o pé. Não mexia. Tenta mexer o dedo? Não. Tenta mexer a perna? Não. Não mexia. Não sente nada. Daqui para baixo não sinto nada. O médico pegou uma caneta e foi na sola do pé dele e passou a caneta. Sente? Não. Pegou o pé? Não. E beliscou ele. E bateu no joelho. Pegou o martelinho e bateu. Sente? Sente? Não. Não sinto nada. Então, seu caso é muito grave. E o médico virou as costas e foi embora. Passou tudo no prontuário para as enfermeiras tratar dele. E ele ficou ali, o nome dele era o Anderson, uma coisa assim, um nome complicado. Estava lá. Anderson, pronto. Quando você nasceu, tal dia. Quantos anos você tem, tal dia? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Eu vou para quem lá? O Anderson. E aquele moço não falava com ninguém.
E eu do lado dele. E Deus mandou um casal na cidade de Biúna, amigos nossos ali, para visitar eu, que estava internado do lado dele, irmão Hélio e irmã Isabel. E já fazia dias que a minha esposa estava comigo, de acompanhante, dormindo numa cadeira, assim, numa poltrona. E ele falou: irmã Darlete, vai lá ficar com a minha esposa na casa do irmão Adamor. Conhece o irmão Adamor, né? Ali em Chapecó. Fica com ela ali, e fica com eles lá, e eu vou ficar no teu lugar aqui. E esse irmão ficou ali, amigo meu, conversando comigo, e dá-lhe contar obra. E conta uma obra, e conta outra obra. E de repente aquele moço começou a chorar. Você acredita nisso? Aquele moço começou a chorar, começou a escorrer lágrimas do olho dele. Ele virou o rosto, aquele moço que não virava o rosto, virou o rosto e ficou escutando tudo a conversa. E ele contando obra, e eu também glorificando a Deus, já aproveitei e comecei a dar um glória também. E aquele moço ficou chorando ali, e de repente, o irmão Hélio virou a pregar para aquele moço. Tudo tem um tempo determinado por Deus, ele passou a mão na Bíblia, e quando ele abriu aquilo que ele estava pregando para o moço, ele abriu em cima, 3 de Eclesiastes. E quando ele abriu o 3 de Eclesiastes, confirmava tudo que há um tempo determinado para todas as coisas. E Deus manda pregar para você, moço. Você vai sair daqui andando, dentro de poucos dias, Deus vai devolver para você de novo. E o irmão ali pregava sem medo mesmo. Deus vai devolver para você pregando tudo para ele. E olhou para mim e falou: irmão Josvino, você também, Deus vai arrancar você dessa cama. Você vai andar, você vai voltar a trabalhar na obra de Deus. Você vai visitar, você vai viajar, você vai dirigir tudo novamente. Glória ao nome do Senhor. O que ele pregava para mim, ele pregava para aquele moço. E preguei com a Bíblia aberta, ele pegou minha Bíblia que estava ali e abriu em 3 de Eclesiastes. Aí quando ele pregou tudo que Deus mandava, as enfermeiras tudo ouvindo, todo mundo ouvindo, o pessoal tudo ouvindo ali também. Ele fechou a Bíblia e falou: agora vamos orar a Deus e agradecer pela palavra que Deus mandou. E orou a Deus e fez uma oração que escreveu aqui no hospital. Irmão, ele foi embora no outro dia, ele esposa voltou, de Maringá, ele pousou lá com nós, e ele foi embora para a casa do irmão Adamor, ficou lá com a esposa dele, e minha esposa voltou. Passados 2 dias, né, irmã Darcy? Mais ou menos umas 4 horas da tarde, aquele moço do meu lado, eu deitado aqui, ele ali, o dedão do pé dele esquerdo mexeu. Mexeu o dedão do pé esquerdo. Ele olhou para mim e falou: o meu dedo mexeu. É verdade? Tenta mexer de novo. Ele mexeu o dedão. Mas ele mexe os outros dedos. Ele mexeu. Falei: mexe o pé. Ele mexeu. Falei: mexe a perna. Ele mexeu a perna. Está descongelando tudo minha perna. Está descongelando tudo. Está voltando ao normal. Eu falei: glória a Deus, glória a Deus. Está sentindo? Estou sentindo minha perna esquerda. Estou sentindo. Eu falei: mexe o dedão do pé direito. E ele mexeu o dedão do pé direito. Eu falei: mexe os dedos. Ele mexeu os dedos. Eu falei: mexe o pé. Ele mexeu o pé. Eu falei: mexe a perna. Ele mexeu a perna. Ele falou: minha perna também está descongelando tudo. E começou a mexer a perna em cima da cama. E deu um salto no da cama e começou a andar por dentro do quarto. Vocês acreditam nisso? Dá um glória para o teu Deus aí. E ele começou a andar por dentro do quarto. E ele com os enfermeiros lá. E falou: nossa, o que está fazendo, moço? Fora da cama, você não pode sair. Você tem que fazer uma cirurgia de coluna. Como cirurgia de coluna? Se eu estou andando, eu estou liberto. O Deus dele ali me libertou. E curou o Deus deles aí. Ele orou para mim. Aí, irmão, ele falou assim: eu quero que você dê alta para mim. Agora não pode dar alta. Não, tem que falar para o médico dar alta. Não, o médico não dá alta, não tem. Hoje não tem médico aqui. Só estamos nós, enfermeira, técnico de enfermagem. Ah, mas vocês então têm que fazer um papel, um documento, porque eu quero ir embora para minha casa. Não, você não pode sair. Ah, é? Espera aí. Foi lá que a tua bolsa dele, pegou a toalha, a saboleta. Foi lá, tomou um banhão, tocou de roupa, pôs um tênis, uma calçadinha, uma camiseta, e falou: eu vou embora. Irmão, você não pode ir embora. Não, eu vou embora, porque não tem mais nada que está fazendo o que aqui. Ela falou assim: nós falamos: tudo bem, nós só podemos fazer de conta que nós não estamos vendo nada, fazer vista grossa. Ah, então tá bom, então vou. Só que você não pode ir com esse acesso no braço.
Aí falou, então isso não é problema, tirou o acesso e jogou. Jogou aquele acesso ali, falou, estou indo então. Aí olhou para minha esposa e falou, viu, não tem um dinheirinho aí? Porque roubaram tudo o meu dinheiro, eu sabia que tinha roubado, né? Aí minha esposa tinha um dinheirinho, falei, passa para ele. Ele pegou o ônibus na rodoviária e foi embora para a casa dele. 2 dias depois nós ligamos lá, ele já estava trabalhando. Glória a Deus. Voltando a trabalhar. Nós estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Esse moço foi evangelizado. Porque naquele dia ele perguntou que igreja que nós éramos. Aí nós falamos, servimos a Deus a congregação cristã no Brasil. Ele falou a cidade dele, nós falamos que lá perto da cidade dele, nós tínhamos certeza que tinha um caçador. Um caçador tem congregação. Aí ele falou que a hora que ele pudesse ele ia. Não sei se foi, mas que Deus fez um milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Tantas obras que Deus fez. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha esposa que evangelizou eu. A hora vai embora hoje. Meu Deus. Vou puxar a orelha, nossa, vamos puxar a orelha. Minha esposa que evangelizou eu era jogador de futebol, eu era capoeirista e servi o exército. Eu conheci ela, minha esposa, ela era filha de crente, mas ela não era batizada ainda. E eu se apaixonei por ela. Não tenha vergonha, né? E a gente começou a namorar meio escondidinho, porque o pai dela era um crente, e ela tinha medo também, ela era, né, filha de crente, e os pais não queriam. Só que tinha um detalhe, eu começava a namorar ela, contava também que um dia ela morreu afogada, e ela viu a alma dela sair do corpo, e foi parar lá, não sei de lugar, no 3º céu, ela contava, e eu tampava o meu ouvido. Eu falava, não acredito nisso, ninguém que morre volta a este mundo. E ela contava assim para mim, depois de casado, eu tampava o meu ouvido. Eu falava, não, já tenho minha religião, eu sou católico, não quero saber. Se quiser ser crente, você vai ser, mas eu não, eu sou católico. Apostólico romano. Não tinha nada a ver com fogo, mas era uma coisa da nossa cabeça, né? Aí casamos. O pai dela acabou deixando eu casar. Casamos. E ela começou a evangelizar ele. Contava. Ela contava assim. Vou resumir também. Que ela tinha 14 para 15 anos, saiu do grupo de jovens, e umas irmãs e umas amigas convidaram para ir fazer piquenique na represa. Uma represa enorme que tinha na cidade de Biúna. E se dirigiram para lá. Arrumaram um maiô vermelho para ela, colocou debaixo da blusinha, da saia dela, compraram algumas coisas para fazer piquenique. Estavam indo, aí uma mulher, uma criança, quiseram ir também, e essa criança pegou uma boia de 14, câmera de 14, e levou para a represa. E chegando lá naquela represa, começaram a brincar na água, ela tirou aquela blusa, tirou a coisa, que estava de bermudeiro, maiô. Dentro da brincando com as irmãs também, tinha umas irmãs lá também. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado, né? Toma cuidado. Deus não, né? Aí o que aconteceu? Aquela boia escapou e ela passou perto dela, a boia, ela pulou na boia. Mas a boia rodou e foi parar na correnteza no meio do rio. E a boia começou a virar com ela. E quando a boia começou a virar com ela, ela não sabe se a boia pulou, se murchou. Sei que a boia afundou. E ela afundou junto. Aí ela afundou, na primeira vez ela saiu acenando, pensou que estava nadando, na segunda vez ela só conseguiu pôr a mão para fora, e na terceira vez ela não conseguiu subir. Então ela falou, chegou meu fim, aqui eu não vou beber essa água, e prendeu a respiração. E agarrou nos galhos de mato lá e foi, prendeu a respiração. E ela viu a alma dela saindo do corpo dela. Minha esposa está aí. E a alma dela saiu na flor da água, a água nem mexeu. Ela viu as irmãs correndo ali, em volta do rio, as pessoas correndo. E ela foi subindo, ela viu a cidade sumindo também. E fechou de nuvens, e veio uma nuvem, entrou debaixo do pé dela e levou ela.
Ela contava para mim, tampava meu ouvido, eu não acreditava, porque eu era incrédulo. Hoje eu creio, agora eu creio. E aquela nuvem lascou ela. Ela não sabe se é o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Ela chegou no lugar, a nuvem parou, e lá na frente, um vidro transparente, e atrás daquele vidro, uma multidão de povos brancos, tudo de branco, tudo vestido de branco, aquele povo, tudo vestido de branco, que não dava para se contar. E a nuvem parou e ela queria ir, só que a nuvem parou, ficou numa distância. E aquele povo que estava lá, vestido de branco, acenava para ela, mas ela olhava nela, ela estava com aquele maiô vermelho. E ela começou a clamar a Deus. E de repente, aquela multidão abriu um corredor assim, à direita, para a esquerda, e veio um resplendor que ela não conseguia ver. Ia clareando tudo o céu, e clareava e resplandecia tudo aquele povo de branco, e ela só via os pés das alpardas que vinham andando lentamente. E chegou até aquele vidro, e quando chegou até aquele vidro, colocou um olho lindo, bonito, e aquele olho piscou para ela. Quando o olho piscou para ela, a nuvem virou com ela e ela começou a cair. Quando ela ia caindo, ela gritava, exclamava: Senhor Jesus, tem misericórdia. Eu não sou batizada ainda. Não lance eu no inferno, nas pedras, tenha misericórdia. Mas quando ela viu a cidade dela, O japonês que estava no rio mergulhou 3 vezes, fazia uns 40 minutos que o corpo estava no fundo d'água. Conseguiu, estou resumindo para os irmãos, conseguiu tirar o corpo dela, com a mão tudo fechada, grudada de mato, a língua enrolada para dentro, o cabelo tudo sujo de barro. Passaram no Fusca lá, puseram no Fusca e levaram para aquele hospital, era um domingo, plantão médico. O médico examinou e falou: olha, quem trouxe ela aqui? E as irmãs começaram a chorar. Por quê, doutor? Ela deu entrada pelo hospital aqui com óbito, essa jovem, essa menina. Não tem mais o que fazer. Fizemos de tudo, massagem cardíaca, balão de oxigênio, tudo, mas ela dá morte. Aqui o atestado de óbito. Chama a família dela, a mãe dela, os pais. Estão por aí? Não. Mandaram chamar. Só que nesse intervalo, a alma dela voltou. A alma dela voltou, daí a minha esposa. A alma dela voltou e entrou no corpo dela. Entrou no corpo dela. Quando entrou no corpo dela, ela deu um pulo na cama, soltou toda aquela água podre que estava, aquela água suja que estava no pulmão dela, soltou tudo assim, sujou tudo, sujou o médico, sujou tudo. Daí o médico levou um susto, as enfermeiras levou um susto, ela contou para o médico, contou para a enfermeira, o médico examinou o batimento cardíaco, tudo voltou, tudo. Aí nisso chegou a mãe dela com a roupa lá, já chorando, porque as irmãs foram lá avisar, as irmãs tudo chorando, pedindo perdão para a minha sogra, tudo. E quando chegou lá, então o médico chamou ela, chamou a mãe dela, falou: vem aqui, olha, tá vendo aqui esse atestado de óbito, sua filha ia descer por hipotermia. Ela deu entrada aqui morta, mas Deus ressuscitou. Aí o médico falou, rasgou o atestado de óbito e fez um atestado de alta para ela, mandou ela embora para casa. Ela colocou de boa para o hospital que a mãe dela tinha levado. E ela foi contando no caminho para a mãe dela. E a mãe, aconteceu isso e aquilo. A mãe dela foi, arrumou uma caminha lá na sala, colocou ela lá e falou: filha, hoje tem culto, eu vou lá agradecer a Deus. A mãe dela foi lá e levantou o testemunho e contou essa obra. O ancião estava na presidência, escutou essa obra, a igreja escutou essa obra, acabou o culto, o ancião falou: eu quero lá ver essa obra, quero ver esse milagre. Chegaram na casa da minha sogra, ele puxou a cadeira, sentou perto da minha esposa e falou para ela: jovem, conta para mim como foi. Ela contou tudo direitinho, o ancião começou a chorar, saudoso e maldito dia. Começou a chorar e falou que tem 40 anos de crente, 40 anos de ancião e nunca viu milagre. Orou e ungiu ela. Ela está aí, nunca mais ela precisou. O médico tinha marcado que ela tinha que fazer tratamento pulmonar, nunca precisou, para ir vivo. E através do testemunho dela, da obra que Deus fez com ela, Deus cercou o meu caminho.
Me tirou do campo de futebol, me colocou para servir a Deus com tudo nós. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. 40 anos eu sirvo a Deus. O Senhor me chamou. Nós fizemos agora, mês de janeiro, 41 anos de casado. Glória a Deus. A primeira filha minha que nasceu, ela não mora, mas os irmãos aceitaram o olho dele. A primeira filha, eu quero só mais essa obra, tá? Os irmãos aceitam que eu conte mais essa obra? Glória a Deus. A primeira filha minha que nasceu, irmão, nós já éramos crentes, ela nasceu com um problema pulmonar. E essa filha minha ficava 40, ficou lá onde nós morávamos, nós éramos muito pobres, e nós não tinha recurso nenhum. E foi passando o tempo e o problema dela se agravou. E a cidade mais próxima que tinha tratamento era em Sorocaba. E foi levada para Sorocaba e ela ficava 20 dias no hospital, 15 dias no outro, 3 dias no outro, até que chegou um dia o médico e nós ia visitar aquela menina tudo curada de agulha, os pezinhos, mãozinha, seca de magra. Até que chegou um dia, ela chorava. Até que chegou um dia, o médico falou, olha mamãe, pega a sua filhinha, leva embora para a tua casa, lá para a tua cidade, vocês são pobres, vocês não têm condições, não tem mais o que fazer. Virou uma inflamação pulmonar e o pulmão dela a se desfazendo, só tem mais uma semana de vida. E pegou aquela criança, fez o documento, ela assinou e ela ficou essa criança embora, aquela menina. E eu cheguei do serviço, cadê minha esposa? Minha esposa não estava, corri na casa da minha sogra, cheguei lá, estava minha esposa, minha sogra chorando. E minha esposa falou para mim, olha, o médico desenganou a nossa filha, tem mais uma semana de vida só. E fui lá e clavei a criança estava seca de magra, tudo furada de agulha, não conseguia respirar, aquela respiração bem fraquinha. E eu comecei a chorar, eu era novo de crente, e comecei a falar com o Senhor, agora que eu sou crente, agora que eu te sirvo, para que tudo isso, minha primeira filha, tá? E aí minha sogra falou que a minha esposa vai ficar aqui cuidando da criança, e eu vou ajudar a cuidar. Colocou aquela criança no chiqueirinho e minha esposa ficou ali. E durante aquela semana, a minha esposa ficou doente também. Sistema nervoso, cresceu um caroço na barriga da minha esposa e ela soltava sangue pelo nariz, pela boca, sujava o lençol, sujava. Sujava o lençol, sujava a fronha, e aí tinha que lavar tudo. E foi chegando o fim da semana, eu não aguentava mais aquela prova. Eu não aguentava mais aquela prova, aquela situação. E quando chegou no fim de semana, eu tomei um banho, me aprontei para ir para o culto, morava num porãozinho, era bem pobre, tinha muita dificuldade financeira. Dobrei meu joelho ali naquele lugar, eu não sabia orar, e eu falei, Senhor, hoje eu vou na tua casa de oração, fala para mim, Senhor, se tu vai recolher minha esposa e minha filhinha para o teu reino de glória. Eu vou na tua casa se arrastando, rastejando, manquejando, mas fala comigo. E saí daquela oração, fui na casa da minha sogra, entrei no quarto e falei para minha esposa, eu vou na igreja. E ela sussurrou e falou, pede a palavra. Eu falei, eu vou pedir a palavra. Eu fui aqui na igreja, uma igreja grande, muita irmandade. Eu sentei ali na frente, eu nunca fazia isso, eu sempre sentava lá pro fundo. Mas naquele dia Deus tocou no meu coração de sentar aqui na frente. E eu sentei ali na frente e fiz a mesma oração. Falei, hoje eu vim na tua casa, Senhor. Fala comigo, se tu vai recolher minha esposa e minha filha do teu reino de glória. Eu vim se arrastando, rastejando, manquejando. Fala comigo, Senhor. Preciso de uma resposta. E o culto foi, a hora que o mundo estava pregando a palavra, ele pegava a palavra e não falava comigo. Mas de repente ele falou, agora irmãos, Deus vai falar com uma alma que entrou aqui. Você veio buscar a palavra, que é uma resposta de Deus. E você orou na tua casa e orou aqui. E falou, Senhor, fala comigo, se tu vai recolher a minha esposa e minha filha para o teu reino de glória. Você velou na sua oração, veio vir rastejando, manquejando, se arrastando, e perguntou para o Senhor manda te dizer para esta palavra, vai em paz para a tua casa, meu Senhor. A enfermidade que está na sua esposa e na sua filha não é para a morte,
mas é para a honra e glória do meu nome. Você vai contar esta obra em vários lugares do mundo. Vai em paz, que hoje eu mando o meu anjo da libertação lá. Vocês acreditam nisso, irmão? Acabou o culto, saí correndo, contente e feliz. Cheguei lá na casa, minha sogra estava na cozinha, limpando alguma coisinha. A minha sogra saudou com a paz de Deus, falou: o que Deus falou? Eu falei para a minha sogra: olha, irmã Oranda, Deus falou que vai mandar o anjo da libertação aqui hoje. A enfermidade que está na minha esposa e na minha filha não é para a morte. A minha sogra correu, entrou no quarto, pegou o véu dela e foi orar. Eu entrei no quarto, era um quarto simplesinho, fechei a tabela, não sabia orar, dobrei meu joelho na beira da cama da minha esposa e comecei: glória a Deus, aleluia. Faz um milagre, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. De repente, o Senhor deu uma oração para mim. Eu não sabia orar. Um fogo passeava dentro daquele quarto. Um fogo circulava ali dentro daquele quarto. Alabança, alabança, ihala, shina, alabanto, ketanaha, alaihala, enahaba, sinahai. E depois, irmão, uma voz falou comigo, uma voz mansa: meu servo, estende a mão sobre o estômago da sua esposa. E eu estendi a mão sobre o estômago dela. E a voz falou: esfrega-te. E eu comecei a esfregar aquela bola que estava no estômago dela. E de repente aquela bola foi desaparecendo. Vocês acreditam nisso? E foi subindo. E ficou lisinha a barriga dela. Aleluia. Eu fiquei molhado de suor. Aleluia. E a voz falou assim: pode levantar da oração, eu já fiz a minha obra. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Levantei da oração, olhei para minha esposa, falei: Darlete, o que você sente? Ela falou: eu não sinto mais nada. Ela estava toda molhada de suor também. Ela falou: a dor foi embora, o caroço sumiu. Aí eu paguei assim, falei: verdade, sumiu mesmo. Eu fui lá naquele chiqueirinho onde estava minha filhinha, catei aquela criança magrinha, tudo furada de agulha, levantei ela para cima, ela abriu um olho, deu um sorriso para mim, tudo molhada de suor. Coloquei de volta aí naquele chiqueirinho e fui embora dormir. E minha esposa ficou lá, a minha filha e minha sogra. No outro dia minha esposa levantou, limpou toda a casa, fez aquela criança que não mamava, que não parava nada no seu estômago. Minha esposa fez a mamadeira, aquela criança mamou. Hoje aquela criança tem 41 anos de idade. E já me deu 3 netos. E eu estou aqui dizendo que Deus é bom. Se nós for contar a obra e milagre que Deus tem feito nos anos que eu sirvo a Deus, mas para o ano inteiro aqui não termina. Nós vamos parar por aqui, porque ainda tem mais um hino, mais 2 hinos, a palavra. Então Deus mandou contar essas obras aqui. E sabe, você está aqui hoje, por vezes, uma luta, o inferno falando no teu ouvido, que não vai cumprir nada, você vai te prometer. Fica, tem paz. Deus te ama. Deus está na tua vida. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Exercita a tua fé. Aonde estiver o milagre, Deus vai fazer. Se não estiver aqui em Santa Catarina, Deus cai de outro lugar, mas onde tiver o milagre, Deus vai fazer. Só creia. Crede em todo o teu coração. Crede em Deus. Aleluia. Crede no Senhor. O que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. Glória a Deus.